Você acredita que existem lendas sinistras? E se eu te contasse uma história que mudou minha vida para sempre? Uma noite que eu nunca vou me esquecer e que me arrepiam até os meus dias atuais? Venha descobrir comigo os mistérios desta jornada que mudou tudo. Noite sombria, estrada deserta, lendas assustadoras que ultrapassam a imaginação. Esta é a minha história, algo que me mudou para sempre. Eu quero compartilhar com vocês algo que parece incrível e, ao mesmo tempo, mais assustador do que tudo que você já viu. Algo que aconteceu comigo quando eu estava naquela estrada sozinha e o que eu vi deixou marcas para sempre. Prepare-se para ver a minha experiência pessoal e ouvir uma história que vai te deixar em choque. Meu nome é Márcia e quero compartilhar com vocês a história que mudou minha vida. Decidimos nos mudar para uma cidade do interior de São Paulo de nome Brotas, em busca de começar de novo e também para desfrutar das tranquilidade e paz que existia por lá. Acabou sendo um lugar muito familiar para mim, pois minha avó materna vivia lá. Contudo, a nossa adaptação na nova cidade não foi simples e uma das principais preocupações era conseguir um emprego. Depois de nos despedirmos da nossa querida avó, um dos maiores presentes que herdamos foi esta bela casa em uma propriedade rural. A tristeza pelo seu falecimento não deixou de nos apertar o coração, mas este benefício inesperado trouxe uma luz de esperança. Esta casa é especial, de aspecto antigo, encontrava-se numa aldeia requintada, fora das principais áreas urbanas. Era o nosso refúgio. Abraçado pela beleza natural, com um jardim repleto de árvores férteis e flores multicoloridas. Após o falecimento de minha avó, herdamos a propriedade localizada no interior, que foi lar de nossa avó por tantos anos. Entendemos nesse momento que era a hora perfeita para mudar e deixar para trás a agitação da cidade grande. Achamos que nossa avó estava nos guiando para o caminho certo, sem saber que essa decisão nos levaria a um encontro transformador. Nossa intenção foi aproximar-nos mais com nossa cultura e raízes, assim como desfrutar da tranquilidade que o lugar proporcionava. Agora, mais próximos da nossa origem, estamos cheios de paz e satisfação. Contudo, eu não sabia o que o futuro me reservava. Chegar a trabalhar naquela lanchonete a 4 quilômetros de casa foi uma bênção para mim e para minha família. Embora o salário não fosse o que eu esperava, eu me senti grata pela oportunidade de me tornar parte da renda familiar. A lanchonete era extremamente convidativa, proporcionando uma atmosfera doméstica que conquistava os clientes. As tarefas eram penosas e muitas vezes saía tarde da noite após o fechamento do estabelecimento. Mesmo sendo mal recompensada por horas extras, jamais me queixei. Estava decidida a realizar o meu melhor, não só para auxiliar a minha família, como também para adquirir experiência e absorver o máximo de conhecimento possível. Na lanchonete, não levou muito tempo para eu me tornar amiga das outras garçonetes lá. Elas eram acolhedoras e logo fizeram eu me entrosar. Durante o horário de almoço, quando tínhamos um curto intervalo para nos reunirmos, costumávamos contar histórias e conversas a respeito da cidadezinha. Uma de minhas colegas falou sobre a lenda da Pidonha, que é uma lenda temida na região. Essa misteriosa figura se referia a uma velha esfarrapada que surge nas estradas à noite, pedindo por dinheiro. Mas, mais do que uma simples mendiga, a Pidonha seria um espírito perdido desencarnado. Acredita-se que essa entidade sobrenatural vaga por aquela região. Por causa desse conto assustador, o medo pairava entre aqueles que atravessavam as estradas à noite. Eu nunca tinha ouvido a respeito desta lenda, e a ideia de alguém penando na estrada, onde eu costumava passar noites sozinha, me deixou arrepiada. Primeiramente achei que era só mais uma superstição, mas havia algo na maneira que minha amiga contou sobre a Pidonha que me fez duvidar. Talvez houvesse algo de verdade nesta história? Logo, eu descobriria que aquela estrada possuía segredos muito mais assustadores do que eu jamais poderia ter imaginado. Não vou enganar, sou alguém que tem fobia dos mistérios sombrios. Desde jovem sempre fui bastante assustada. Por esse motivo, até não me animei a penetrar nesses temas. Logo, várias semanas se evaporaram e meu interesse diminuiu ainda mais.
Sendo assim, decidi deixar de lado para sempre aquele assunto, contudo as coisas não saíram como planejado. Quando me despedi do trabalho, eu dei-me conta de que o ônibus que me levaria para casa tinha partido. O ambiente estava sombrio e calado. Quase não havia luz, a não ser por um poste fraco que iluminava a estrada desolada ao meu redor. Olhei para o relógio outra vez e tive a esperança de que o ônibus estivesse atrasado, mas eu já sabia que ele não voltaria mais essa noite. E o pior foi perceber que meus amigos tinham tomado o ônibus para outro bairro, pois eles moravam muito longe daí. Assim, eu estava sozinha, sem alternativa para voltar para casa. A distância de minha casa era de 4 quilômetros, e para mim aquela caminhada parecia não ter fim. Nada ao meu redor, só escuridão, parecendo preservar os segredos da noite. Não havia outro caminho a seguir, a não ser voltar para casa. Sabia que não seria uma jornada fácil, mas que outra opção restava. Calma e em silêncio absoluto, meu passo reverberando na noite. O medo vinha maior a cada segundo. E me sentia tão só naquela estrada. Enquanto eu percorria a via árida, tentava não trazer à minha mente os assuntos conversados na lanchonete. Tratava também de desviar o olhar das portas de uma propriedade que se situava ao lado da estrada. Lá dentro havia várias árvores em meio a uma obscuridade mais nítida do que o costume para aquela noite, já com o coração disparado devido ao temor incerto. Não queria trazer à tona mais tensão no meu caminho. Enquanto eu passava em frente ao sítio, não consegui ignorar, de relance, uma silhueta sombria e curvada. Ela permanecia na beirada da estrada, ao lado do portal, debaixo de uma envelhecida mangueira. Meu corpo ficou gelado e um arrepio me percorreu dos pés à cabeça. O lugar estava tão escuro que parecia ter saído de um conto de terror. Eu me assustei ao ver uma figura estranha, coberta por imundas roupas, que se movia lentamente em meio às sombras. Seu rosto não se via claramente, mas, ao captar a luz fraca de um poste de rua, seus olhos faiscavam sinistramente e me olhavam como se conseguissem ver dentro da minha alma. Um sentimento de ansiedade tomou conta de mim e eu não conseguia acreditar no que estava testemunhando. O medo era tanto que eu comecei a ficar sem ar, me sentindo atordoada e nauseada. Senti formigamento nos pés, no auge de um ataque de pânico. Clamei a Deus que me livrasse desse mal, aquele que afligia minha alma. Olhando para baixo eu não conseguia ver nada, mas ouvia o som das folhas ao longe e sentia a presença esmagadora daquele ser. Continuei andando e pedindo por alguém que surgisse na estrada, qualquer um que me desse uma carona. Após alguns minutos, que se tornaram uma eternidade, eu finalmente terminei de passar pelo local amaldiçoado. Ainda faltava um pedaço para voltar para casa e eu ainda estava tremendo. Depois de algum tempo, olhei para trás, mas a estrada voltou a estar silenciosa e escura. Não consigo expressar o quão assustada eu estava, mas consegui juntar forças para começar a chorar. Por volta de 15 minutos, uma caminhonete passou por mim. Era um homem, morador da região, que tinha uma plantação de milho. Ele se mostrou preocupado e perguntou se eu estava bem e se alguma pessoa havia me feito mal. Eu mal conseguia dizer alguma coisa, tamanho o meu estresse. Ele me disse para entrar e me levou até minha casa. Meus pais ficaram estarrecidos ao verem meu estado. Tomando um copo de água, consegui me acalmar e contei o que tinha acontecido. A princípio, eles não acreditaram, mas meu vizinho contou que aquela não era a primeira vez que alguém avistava espíritos naquela estrada. Algumas pessoas zombaram de mim no trabalho, mas eu sei como eu me sentia. Eu pedi demissão no trabalho. Não sei bem explicar o que era aquela experiência, mas me deixou muito abalada e até hoje, quando me lembro, meus olhos enchem de lágrimas, pois ainda é possível sentir a presença atemorizante daquele ser ao meu redor e quando eu fecho meus olhos ainda consigo ver os olhos aterrorizantes daquela velha senhora invadindo a minha alma. Chegamos ao término desta aventura assustadora. Espero que tenha aproveitado e compartilhado a adrenalina comigo. Se ficou interessado em conhecer mais, não se esqueça de curtir e compartilhar com aqueles que também gostam de um entretenimento emocionante e aterrorizante. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Obrigado por nos acompanhar nesta grande aventura. Até a próxima vez que nos encontrarmos por aqui, será um prazer sempre tê-lo em nosso canal.
Se divirta e sinta a adrenalina do terror com o mistério e, acima de tudo, mantenha a segurança.